Cuidado com o mito da autenticidade. Se tu tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e mentora de empreendedoras digitais. Aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional pro online e pro offline. Hoje eu quero falar contigo sobre autenticidade. Essa palavra que tem se falado muito por aí e tem se batido muito nessa tecla, tanto para quem está no digital, quanto para quem está fora dele, construindo a sua carreira fora dele. Muito se fala sobre a importância da autenticidade, mas tem um ponto cego que a gente pode acabar deixando de lado e que pode ser justamente o ponto que vai nos atrasar. Atrasar nos nossos objetivos, atrasar nas nossas realizações, porque a gente deixa de olhar para o que precisa desenvolver. A autenticidade frequentemente é associada a pessoas que falam tudo o que pensam, que agem de uma maneira impulsiva, que são rebeldes, mas não necessariamente. Existem pessoas que vão ter um pouco dessa essência, um pouco da rebeldia até mesmo. Mas a gente tem que cuidar quando essa rebeldia passa a se tornar uma imaturidade e a gente deixa de perceber. Ah, não, ela é rebelde, ela é assim mesmo, ela responde assim mesmo às pessoas. Ah, não, ela fala o que ela pensa. Ai, não, ela é assim mesmo, bem engraçadinha, ela gosta de fazer umas piadas fora de hora e isso a torna meio inconveniente. E aí as pessoas acabam alimentando essas percepções de ti e tu tá aí achando que tu só é uma pessoa, muito legal, vida louca, rebelde, autêntica, mas na verdade mesmo, é pura imaturidade. Então a autenticidade acaba por muitas vezes sendo confundida com a imaturidade. Para citar um exemplo para vocês, é comum a gente ver pessoas que têm essa coisa do humor, né? E eu sou uma pessoa que, bom, para mim, o humor é inclusive uma das minhas forças de caráter da psicologia positiva, e para mim o humor é muito importante. Eu preciso do humor. Eu preciso nas minhas conversas, eu preciso no meu dia a dia trazer o humor para minha vida, para minha rotina. Eu gosto de fazer piada, eu gosto de fazer as pessoas sorrirem, darem risada. Mas dentro disso, a gente também tem que ter um cuidado para não se tornar aquela pessoa inconveniente, que faz piada com tudo, que faz piada fora de hora, que é autêntico falar besteira, falar coisas sem pensar. Porque isso não é uma verdade. Eu aposto que tu já deva ter conhecido alguém que tenha sido inconveniente contigo, que tenha falado coisas que tu não tenha gostado tanto assim. E às vezes também essa autenticidade, ela tá disfarçada de muitos traumas, de muitas coisas que a gente realmente precisa olhar para entender o que faz sentido, o que a gente quer que continue fazendo sentido e o que a gente não quer que continue fazendo sentido. Isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Muito mais comum que a gente abrace esses traços sem perceber que a gente precisa desenvolver. Eu mesma, nessa questão do humor, eu sigo encontrando a minha dose dentro disso. E assim, pra mim é impossível passar um dia sem fazer uma piada. Mas eu passei a desenvolver essa competência de saber a hora, saber o lugar, saber com quem que eu posso utilizar disso, do meu humor, das piadas que eu gosto de fazer. Então a autenticidade, ela precisa do desenvolvimento da consciência, da autoconsciência. Da autoconsciência para a gente entender as nossas emoções, para a gente entender os nossos comportamentos, os nossos traços. Então hoje eu sou uma pessoa bem-humorada, eu gosto do humor, ok, mas eu posso dosar isso dentro do meu dia a dia, eu posso dosar isso dentro dos meus comportamentos para que eu não me torne alguém que seja uma pessoa ali que não é bem-vinda naqueles ambientes. E às vezes as pessoas dizem, nossa, fulana é muito legal, né? Fulana é muito engraçada. Nossa, fulana, ai, ela tem uma personalidade forte, né? E elas dizendo isso, às vezes a gente pode se confundir, né? E a gente pode acabar achando que, nossa, então isso é maravilhoso. Inconscientemente, tá? Não é uma coisa assim, ó, o fulano me elogiou, ah, então eu sou maravilhosa, eu sou assim mesmo. Ah, não. A gente acaba de uma maneira bem sutil, assim, sem nem perceber, nem ser uma coisa consciente de fato, acentuando tudo isso, abraçando ainda mais isso. Então, além da autoconsciência, que é importante para a autenticidade, e dentro disso, é a gente pensar de uma maneira intencional em como a gente quer ser percebido, em quais as emoções que a gente gostaria que as pessoas tivessem quando entrassem em contato com a gente, qual o impacto que a gente quer ter ali
na vida dessas pessoas, nessa convivência com essas pessoas. Eu gosto de trazer essas doses de humor. Mas eu também precisei desenvolver muito com o tempo e com a maturidade a necessidade de me posicionar em alguns momentos. Então, para traduzir o que de fato é autenticidade, não é simplesmente aquilo que se é, colocar no mundo aquilo que se é. Porque o que a gente é, às vezes a gente acaba confundindo, se a gente não para pensar com consciência. E aí, então, pensar em como a gente quer que as pessoas interpretem, como que a gente quer que as pessoas nos percebam, é pensar também, junto com isso, em quais são os nossos comportamentos que precisam de ajuste, em quais são os comportamentos que hoje que a gente tem que estão alinhados às percepções que a gente quer gerar ali para as pessoas. Tem um exemplo que acontece aqui no digital também, que é alguém que fala ali de organização, que fala de estrutura. Eu até já comentei isso aqui em algum vídeo, falando sobre marca pessoal. Alguém ali que fala sobre isso, mas dá sinais no comportamento dela, dá sinais no ambiente dela que não passam essa organização, que não passam essa estrutura, essa coisa assim que cause realmente essa sensação de estar organizada, sabe? Que passa uma boa impressão em relação a isso. Para que eu seja autêntica e que eu seja percebida da maneira que eu quero ser percebida, eu preciso muitas vezes ajustar os meus comportamentos. E isso não significa estar abrindo mão da autenticidade, mas significa entender e aceitar que algumas coisas, alguns comportamentos precisam de ajustes. E não são os ajustes, porque os outros cobram de que a gente seja assim. Não, mas é eu pensar de uma maneira consciente no que é positivo para mim, para o legado que eu quero construir. O que é positivo? Quais movimentos que são positivos que eu realize na minha vida e que eu comece a realizar esses movimentos. Autenticidade, mais uma vez, não é só estar se expondo ao mundo, mas é olhar também para o que precisa ser desenvolvido. É olhar também para os aspectos que a gente já tem e que às vezes são muito bons e a gente só precisa realmente dar luz a eles, colocar no mundo. Por exemplo, se tu tem hoje já uma comunicação muito bem desenvolvida, se tu tem hoje feedbacks de pessoas que te dizem, olha, tu tem uma comunicação excelente, por que não começar a utilizar disso para que mais pessoas comecem a te perceber dessa maneira? Tu tem um humor, uma coisa, por que não utilizar disso para agregar valor também a tudo que tu já produz no mundo, aos conteúdos que tu já produz? Não são só coisas que precisam ser desenvolvidas, mas também as coisas que já estão maduras o suficiente para que a gente exponha e coloque no mundo de uma maneira autêntica de verdade. Seja coerente com o que a gente quer construir. E esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje com esse vídeo, porque eu percebo muito dessa confusão a respeito da autenticidade e dos limites, do equilíbrio para que a gente seja autêntico e se coloque dessa maneira no mundo. Esse é um exercício diário e por ser um exercício diário não significa que a gente vai estar sempre abrindo mão da nossa autenticidade, mas significa que a gente vai estar sempre desenvolvendo a consciência para fazer essa construção da nossa melhor versão. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido aí pra ti, que tu possa começar a pensar um pouco mais nesses teus comportamentos e o que precisa ser ajustado, o que precisa ser colocado no mundo. Se tu ainda não te inscreveu aqui nesse canal, te inscreve aqui embaixo, porque a gente tem conteúdos semanalmente pro teu desenvolvimento pessoal e profissional, no online e no offline.